Tudo já está preparado. Renda universal, ou seja, um salário único para todos. Agenda 2030 é o tema para este vídeo, onde diz que tudo já está preparado. Renda universal, ou seja, um salário único para todos. Grande, pequenos, rico ou pobre, será um salário único. Hoje, se você é médico, você ganha mais. Se você é engenheiro, você ganha mais. Se você é isso, é aquilo, você tem uma classe aí de pessoas ganhando mais do que outros. E nós vamos meditar neste tema, neste vídeo. Convido a você que fique até o final, em nome de Jesus. Meus amados, meus queridos, veja bem. No meu tempo mesmo, quando eu nasci, naquele tempo era mais, eu nasci num povoado, morei num povoado onde era mais sítio do que casa. Veja bem, era mais sítio do que casa. Tinha algumas casas, não muita que nem hoje, né? E as casas, a maioria tinha quintal, e esses quintal era separado um do outro, assim. Através de plantação, a pessoa plantava no quintal, ali na metade do quintal, umas beladonas, que era um mato que tinha, ou ia lá na mata buscar vara. E muitas das vezes eu fui lá na mata com aquele um burro, né? A gente ia buscar vara na mata, e quando a gente estava na mata, a gente ia de manhã, né? E quando você estava na mata, era tudo escuro. Por quê? Porque era mata fechada. Então, essa geração agora não sabe nem o que é isso, porque não existe mais mata fechada, floresta fechada. Então, era uma coisa impressionante. Você, quando estava na mata, mal tinha um caminho, você tinha que fazer cortando ali com o facão. E parecia até que era noite, porque em cima as florestas fechavam, você mal via o céu, certo? Era mata fechada. E veja que também nessa mesma mata tinha um rio, água cristalina, né? E sem falar outros rios que tinha aqui na Paraíba, no Brasil e no mundo, onde no tempo dos meus pais, no tempo dos meus avós, os rios era água cristalina, rio que você poderia matar a sede humana, certo? Coisas que essa geração não viveu estes bons tempos, né? Era um tempo em que tinha muitos pés de árvore, pé de manga, jaca, abacate, muitas coisas que você poderia se alimentar, né? Mas a população foi crescendo, né? E as coisas estão mudando, e veja só, naquele tempo o agricultor plantava e já sabia o tempo da colheita, já sabia o tempo que ia chover, já sabia o tempo do verão, do inverno, etc. Sim ou não? Mas veja que o tempo deu uma louca no tempo. O tempo endoidou. O agricultor planta hoje, não sabe mais quando vai colher, não sabe mais quando é o inverno, quando é o verão, né? Hoje não existe mais mata fechada, porque ao passar dos anos, o sistema foi favorecendo as empresas, onde na época de São João, muitos começavam a desmatar as matas por causa da tradição de fogueira, né? Por causa da religião, né? A fé cega. Então, a maioria das matas acabaram com as matas fechadas, não existe mais, né? E naquele tempo, muitas fábricas, padaria, olaria, elas para funcionar dependiam de lenha, né? A olaria que fazia tijolos, aí comprava caminhões e caminhões de lenha, de caminhão cheio de lenha, né? Onde meu pai trabalhou, era lenhador da olaria, e tinha semana que fazia fila de caminhão que vinha das matas e acabaram com as matas. E onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que o tempo mudou, a população cresceu. Hoje há mais casa do que sítio. Os rios, as indústrias, a maioria joga, né, os esgotos nos rios, né? O sistema abriu mão, que era para gerar emprego. E veja que o planeta também mudou
o sol não é mais o mesmo, a temperatura não é mais a mesma daqueles tempos dos meus pais, dos meus avós. Percebemos, sentimos que o planeta está mais quente, noites calorentas. A profecia se compreendeu. Eu quero botar aqui um vídeo para que nós possamos meditar, que fala sobre exatamente isso que você acabou de ouvir, né? Um vídeo que fala sobre tudo já está preparado. Renda universal, ou seja, um salário único para todo. Eu estou falando da Agenda 2030. Assista esse vídeo que eu quero comentar em cima deste vídeo. Probably none of us will have a job. In that nice scenario, there would be universal high. Probably none of us will have a job. In that nice scenario, there would be universal high income, not universal basic income, universal high income. There will be no shortage of goods and services. Everyone will have access to as much in the way of goods and O que ele services está as they dizendo require. aí The question will really be one of meaning. If a computer provavelmente can do everything better than you, does your life have meaning? o que está sendo dito aqui é que ele está dizendo, eu escrevi aqui, ele está dizendo, provavelmente nenhum de nós terá um emprego num cenário agradável. Haverá uma renda universal e não renda básica, universal, alta, renda universal. Não haverá escassez de bem ou de serviço. Todos terão acesso a tanto na forma de bens e serviços como eles gostariam. A pergunta será realmente de significado: se um computador pode fazer e os robôs podem tudo melhor do que você, sua vida tem sentido. Podemos dar significado à inteligência artificial. Se você quer fazer um trabalho como uma espécie de hobby, você faz um trabalho, mas, por outro lado, a inteligência artificial e os robôs vão fornecer qualquer bens e serviço que você deseja. É isso que está sendo dito aqui neste vídeo. Probably none of us will have a job. In that nice scenario, there would be universal high income, not universal basic income, universal high income. There would be no shortage of goods and services. Ou seja, meus queridos, o Apocalipse capítulo 13, versículo 16, 17, 18, que fala da marca da besta, está a todo vapor, está um pé dado à realidade nos nossos dias atuais. O chip, a marca da besta, breve serão todos convocados a receber esta marca. O chip é a marca da besta mesmo, sim senhor e sim senhora. E não venha me dizer que o chip não é a marca da besta, porque quem estiver vivo verá. O chip será a única forma de pagamento. O chip vai substituir o Pix, vai substituir o cartão de crédito, o dinheiro em papel. Tudo será através do chip que vai ser da sua mão direita ou na sua testa. E ninguém de você será a marca da besta. E ninguém compra nem vende se não tiver esta marca, a marca da besta, que será o chip. O Apocalipse capítulo 13, versículo 16, 17, a marca da besta está chegando. Ou você aceita a marca, ou você nem compra e nem vende, é o que diz a profecia do Apocalipse. Esta profecia que o apóstolo João teve essa revelação na ilha de Patmos para o tempo dos fins. E nós, queira ou não aceitar, estamos vivendo, meus queridos, meus amados, o tempo dos fins, tempos difíceis, tempo em que a violência está aumentando, tempo em que há muitas pessoas no planeta Terra e poucos alimentos, pouca água potável. Há muita água no planeta Terra, mas a maioria dos rios estão poluídos. A água não serve para matar a sede humana. E há uma grande preocupação da elite, uma grande preocupação dos senhores donos do mundo para reduzir a população, e há várias maneiras de fazer isso através de outras formas. Então,
Quando a marca da besta for anunciada nos rádios todos os dias, dando aquela lavagem cerebral na televisão, nos canais, anunciando para as pessoas serem chipeadas, né? Os seguidores dos pastores, os pastores carnais, os pastores mercenários da fé, os líderes que fazem das ovelhas negócio, né? Os seguidores destes falsos profetas, os seguidores dos ladrões de púlpito vão mandar seus fiéis colocarem o chip, né? E vão dizer que o chip não é o sinal da besta. E o povo fica com o que o seu líder ensina e deixa a Bíblia de lado. E muito cuidado com o seu líder, porque eles vão dizer que o chip não tem nada a ver com a marca da besta, é apenas uma tecnologia nova. E Satanás enganará a muito, né? Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, porque este vídeo simples que você está ouvindo agora, que eu estou me forçando para expressar essas verdades para você de uma maneira, né, tão dedicada, infelizmente ou felizmente, vai estar já acontecendo essas coisas, né? Então, muito cuidado com o que você vai ouvir lá na frente, em cima dos púlpitos, onde muitos líderes, né, os mercenários da fé, né, não vai ser todos, mas muitos pastores vão dizer: isso é tecnologia nova, não tem nada a ver de chip, isso é a marca da besta, a marca da besta não é chip, é a guarda do domingo, é isso, é aquilo, e o anticristo não vai ter trabalho nenhum de chipear a humanidade, assim como ele não teve trabalho nenhum de fazer que todos no Brasil e no mundo usassem a máscara, né? E quem não usasse aquela máscara na pandemia, coronavírus, né, não entrava em farmácia, padaria, ônibus, shopping center, hospital, né? Mas se não tivesse a máscara, e quem não usava máscara era denunciado nas rádios, televisão. Olha, eu vi alguém lá na padaria, eu vi alguém lá na farmácia sem a máscara, o povo tinha medo quando via uma pessoa sem máscara, certo? E só que a máscara não era a marca da besta, não, porque se fosse, nós já estaríamos condenados. Então, quando vim a ordem para sermos chipeados, haverá recompensa para os familiares denunciarem os seus parentes que não estão aceitando a marca. E quem for chipeado, que aceitar a marca, será rastreado 24 horas, todos os dias, via satélite. Não há escapatória, meu irmão. Eu estou falando da grande tribulação que os cristãos, a igreja vai estar aqui, sim senhor e sim senhora, embora muitos pregadores em cima do púlpito diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É melhor você crer que a igreja passará pela grande tribulação e quando chegar o dia ela não passar, do que você acreditar que a igreja não vai se passar pela grande tribulação e você passar. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Louvado e agradecido seja Deus. Então, muitos vão dizer que o chip é fruto da tecnologia e Satanás enganará muito. Se prepara, igreja, porque quem botar o chip não será arrebatado, quem botar o chip não tem como escapar do sistema. A ONU vai obrigar a todos a usar o chip e tudo será controlado pelo único governo, o governo mundial, o anticristo. Até no banheiro ninguém vai ter privacidade, né? Porque vai ser monitorado 24 horas por dia, a todo momento, a todo o instante. A profecia do chip é antiga, meu irmão, e faz tempo que eu estou pregando isso aqui, te alertando, né? E quando chegar esse dia, qual será a minha posição? Qual será a sua posição? Qual será a sua e a minha decisão? Vamos negar Cristo? Vamos aceitar o chip com medo de morrer de fome? Vamos negar nossa fé? Vai ser a oportunidade que eu e você vai ter de não negar fé em Jesus, de não negar fé,
no Salvador, a minha fé, a sua fé será provada na grande tribulação, onde vai nascer, vai surgir a igreja do arrebatamento na grande tribulação, que está bem perto, meus queridos, está bem perto. As das grávidas daqueles dias, a Bíblia diz, né? O mundo não é mais o mesmo, né? Você não espere coisas boas lá para frente mais, porque há coisas espantosas, a Bíblia diz, que irá acontecer no final dos tempos, meus queridos. Eu não estou aqui pregando um evangelho de medo para você, não estou aqui chacoalhando você para você acordar e ficar atento aí nas coisas aqui no canal. Você aprende e vai ver e está vendo muitas coisas que a televisão, a mídia não vai te ensinar. Aqui no TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, YouTube e outras plataformas, você está vendo até hoje coisas que você jamais iria ver na televisão. É por isso que o governo vai criar situação, já está criando situação para tirar do ar o meu canal, o seu canal, todas essas plataformas, TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook, Instagram, tudo vão sair assim como falecido Yakult. Lembra do Yakult? Que saiu? De repente as pessoas perderam. Então não se apegue muito às plataformas, porque tudo está caminhando, irmão, para a profecia. A ONU vai obrigar a todos usar o chip, a marca da besta, e tudo será controlado pelo único governo, o governo mundial, meu irmão, né? Louvado e agradecido seja Deus. A profecia do chip será para a geração do arrebatamento da grande tribulação, né? E são poucos que será salvo. São poucos que não vão aceitar o chip, porque a maioria dos evangélicos, dos religiosos, vão aceitar, porque até então muitos aprendem nas congregações que o chip não tem nada a ver com a marca da besta, não tem nada a ver com a profecia de Apocalipse 3, 16 e 17, então serão alvos fáceis para serem os primeiros da fila. Mas o sangue pode dar na canela, mas eu não irei colocar o chip. Eu estou dizendo isso agora, mas será que no dia, na hora do pega para capar, eu estarei com essa mesma fé, irmão? Este é o perigo meu e seu. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus queridos, meus amados, desperta, desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, porque Jesus está voltando e os sinais estão aí, meus irmãos. Have a job. In that benign scenario, there would be universal high income. Not universal basic income, universal high income. There will be no shortage of goods or services. Everyone will have access to as much. Os robôs, as máquinas, a tecnologia, a IA, inteligência artificial, vai fazer aquilo que o homem não pode fazer, vai tomar o trabalho do ser humano, onde muitas profissões vão deixar de existir, meus irmãos. Muitas mesmo. Atendente de caixa, motorista, muitas coisas, muitas profissões. E hoje você ganha muito, hoje tem rico, tem pobre, mas haverá uma renda universal no mundo inteiro. Por quê? Por causa do controle mundial, por causa da Agenda 2030, meus irmãos. O planeta Terra não é mais o mesmo. Muitos plantas não estão colhendo. Há lugar que dava fruto e não dá mais. Há lugar que as águas do rio servia tanto para tomar banho que nem para matar a sede humana. Veja o exemplo do rio Tietê lá em São Paulo. Veja o exemplo do rio Paraíba, o Rio Preto e outros rios tudo poluído, e não há mais como fazer com que esses rios fiquem aquelas águas cristalinas do tempo dos meus avós e dos seus avós. Então, meus queridos,
tudo já está preparado. Renda universal, tudo já está preparado. Renda universal, ou seja, um salário único para todos. Estou falando da Agenda 2030, eu estou falando para que você se ligue, acorde, preste atenção em cada noticiário e saiba que este vídeo que você está assistindo e outros que você assiste em outros canais, eu e você não vamos ter mais esse privilégio, porque vai sair, senhora, todas essas plataformas vai acabar, assim como o Yakult, porque o sistema não vai querer que você saiba dessas coisas. E a única maneira de você aprender essas coisas, saber dessas coisas, é através aqui da plataforma. O sistema sabe que é através do TikTok que você fica sabendo das coisas que ainda vão acontecer. O sistema sabe que é através do Facebook, do Kawaii, YouTube, Instagram. Então, essas coisas estão atrapalhando os planos da elite, dos senhores do mundo. Então, se prepare, porque essas plataformas vão chegar ao fim, mas que você possa guardar essas palavras. Será um governo único, a única religião, a única moeda, a única religião. Isso significa, meus queridos, que se vai ser a única religião, não vai ser a sua religião, é a religião do sistema. É por isso que muitos vão enterrar, esconder suas Bíblias. Vai ser como se fosse uma botija. A Bíblia enterrada vai ser como se fosse uma caixa de ouro de muito valor. Por quê? Porque vão proibir o uso da leitura da Bíblia no país inteiro, no mundo inteiro. Então, que você guarda a palavra de Deus no coração. É por isso que muitas igrejas, quando construíam um templo, os pastores enterravam a Bíblia ali, e só quem sabia eram os irmãos daquela congregação. Não era uma macumbaria, não era uma superstição. Não. Era um cuidado, porque por causa da grande perseguição que houve aos cristãos, aí eles enterravam essas Bíblias. Não era uma simpatia isto. O meu pastor falou sobre isso, eu não lembro muito bem, mas ele falou que os irmãos cristãos daquela época enterravam essas Bíblias, protegia ela e enterrava. E muitas delas eram enterradas ali onde construía o templo, né? Hoje se faz, e só que era segredo isso, era segredo. Hoje se faz isso assim como se fosse uma tipo simpatia, digamos assim. Hoje todo mundo sabe que onde tem igreja tem uma Bíblia enterrada. Isso não vai funcionar mais. Funcionou naqueles tempos, que ninguém sabia desse segredo. Hoje se faz mais assim, tipo para filmar e etc, etc. É por isso que na antiguidade os cristãos enterraram a Bíblia, porque aqui no Brasil, eu e você temos Bíblia, né? Quantas quiser e puder ter, mas haverá a proibição da leitura da Bíblia, não haverá mais esse privilégio de você ir para a Assembleia ou Batista. Não quero ir para a Batista, eu vou para a Católica. Não quero ir para a Católica, eu quero ir para a Assembleia de Deus, ou para a Universal, ou A ou B, entendeu? Vai acabar, então você que é religioso, né, aproveita os domingos, cultos, porque vai acabar, meu irmão. Vai acabar, meu irmão. Não vai ter mais. Esse vai ser, você lembra da pandemia? Que houve a lei que ninguém poderia mais ir para essa congregação, e teve crente aqui da cidade de Bahia, aqui da Paraíba, cidade de Bahia, que passou por cima da lei, abriu a igreja, o templo, os irmãos foram e as autoridades chegou lá e prendeu o pastor. Você sabia disso? Que teve 3 pastores aqui da cidade de Bahia que foi preso da pandemia porque abriram as congregações e mesmo os irmãos de máscara, mas o sistema não perdoou e foram presos. Então foi proibido da pandemia abrir as congregações, tanto evangélica como católica. E na grande tribulação vai ser pior. Então fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Eu me esforcei bastante para falar de uma maneira mais esclarecedora,
mas é o Espírito Santo de Deus que vai te revelar e vai te preparar para esse grande dia. Então, meus amados, meus queridos, é melhor você crer que a igreja vai passar pela grande tribulação e quando chegar na hora ela não passar, e eu e você ser arrebatado, do que você ficar nessa ilusão de muitos pastores que não examinam as escrituras, de que nós não vamos passar pela grande tribulação e quando chegar o dia e a hora, eu e você passar e você ficar revoltado com o seu pastor. É um perigo você, meu irmão, escute bem, escute bem, escute bem, ouça com atenção, abra bem as suas orelhas. É melhor você crer que vai passar pela grande tribulação do que você crer que não vai. Por quê? Porque todos que creem que não vai passar pela grande tribulação está correndo grande risco de quando a Agenda 2030 chegar, você aceitar com facilidade a marca da besta, porque você vai crer que não é a grande tribulação e você vai estar vivendo a grande tribulação e vai achar que não está. Então acorda, acorda, acorda para Jesus. Fica na paz, fica na bênção. E até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu nos permitir, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.